Olá, meu irmão, minha irmã, segunda-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária. Hoje, dia 2 de setembro, começando o mês de setembro, com a Palavra de Deus. Deixa o seu joinha, o seu like, algum comentário, isso alavanca o vídeo para mais pessoas. Lembrando a você que estamos no tempo da Quaresma de São Miguel, né? E nós temos vídeo diário da Quaresma de São Miguel aqui para você, tá bom? Vamos ao Evangelho de hoje, Lucas capítulo 4, versículos de 16 a 30, e diz assim: Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade, levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. E sempre que a palavra de Deus se cumpre, sempre que a gente entra no hoje de Deus, ou acontece bênção, ou acontece juízo, condenação. O final da história desse hoje, daquele dia, na sinagoga de Nazaré da Galileia, não foi bênção, né? Não foi coisa boa. O final hoje é triste, né? Nós vimos aqui que Jesus segue seu caminho e nunca mais volta naquela sinagoga. Portanto, meus irmãos, sempre que a palavra de Deus ela é proclamada, sempre que você escuta e entende, você e eu entramos no hoje de Deus. E o que vai acontecer nesse hoje? O hoje de Deus é bênção, é graça, é misericórdia, mas o hoje de Deus também é juízo para a resposta que damos a essa palavra, esse hoje. Porque a nossa salvação passa pela nossa aceitação ou rejeição, né? Jesus então foi à sua cidade, volta, quando ele chega, ele já está famoso, já chega a notícia de que ele tem discípulos. E, gente, no tempo de Jesus, um homem ter discípulos, ter ao redor de si um grupo de pessoas que deixaram absolutamente tudo para seguir o outro, era coisa rara e era coisa de gente muito importante. Então, lá em Nazaré da Galileia, já estava todo mundo abismado que Jesus da carpintaria, filho do Zé e da Maria, tivesse discípulos. Como assim ele tem discípulos? É o ponto alto de um homem ser reconhecido como sábio, no mínimo, né? E quando ele volta, ele vai à sinagoga e é oferecido a Jesus, então, naquele dia, que ele pudesse pregar, fazer a leitura e a explicação do texto. A palavra diz que Jesus pegou o livro e achou a passagem. Ele quis esse texto de Isaías, onde ele vai dizer: O Espírito do Senhor está sobre mim. E ele foi ungido porque ele me consagrou com a unção, me ungiu para. A unção que a gente recebe, e nós também somos ungidos para. O Espírito do Senhor também está sobre você e sobre mim. Essa aqui é a nossa identidade, não é só a identidade de Jesus Cristo. Porque é a identidade de Jesus Cristo, é a identidade de todo cristão. Você que é batizado, você que vai à igreja, a gente comungou. Isso aqui é a nossa identidade. O Espírito do Senhor também está sobre nós. Nós também somos consagrados a Deus Pai para. A unção não é para nós. É para
para anunciar aos pobres, para libertar cativos, para ajudar os cegos, o coxo, para libertar oprimidos. Então, queridos, o Espírito do Senhor está sobre nós e nos ungiu para o outro. E essa unção cresce e flui à medida em que somos para o outro, para os outros. Esse sair de nós mesmos é que nos unge. O Espírito Santo não vem sobre quem vai empossar o Espírito Santo, né? Mas a unção é para. E aí Jesus está dizendo, eu sou consagrado e ungido para anunciar a boa nova, o evangelho, aos pobres, proclamar libertação aos cativos, aos cegos, recuperação da vista, para libertar oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Só que muitas vezes eu sou esse pobre, eu sou esse cativo, eu sou esse cego, eu sou esse oprimido, eu sou esse preso, eu sou essa pessoa sem a graça. Tudo isso Jesus quer ser para mim. E Ele é para mim quando eu vou e rezo, quando eu me coloco debaixo dEle. Porque Ele tem a unção, Ele tem a graça, Ele tem o poder. Mas à medida em que faz em nós, aí começa a fazer em nós, para fazer através de nós. Agora, meus amados, é preciso a fé. E Jesus então proclama, porque está todo mundo diz o evangelho com os olhos nele, né? Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. Que lindo! Agora, nesse hoje, de novo, pode haver a bênção, a mudança, a salvação, como pode haver juízo e condenação. Eles não creram. Não creram porque é o filho do José, não creram porque sempre cresceu aqui conosco e nenhum de nós tem essa unção, por que você tem que ter? E Jesus fala, vocês vão me dizer, né? Médico, cura-te a ti mesmo, né? Santo de casa não faz milagre, o profeta só não é aceito na sua pátria. E aí Jesus vai usar de dois exemplos, Elias e Eliseu. Nesse exemplo, Jesus mostra quem é o povo da sinagoga, quem é ele. No tempo do profeta Elias, não choveu por 3 anos e 6 meses, e Elias tinha o dom de multiplicar pão, Elias tinha o dom de fazer o azeite, o óleozinho e a farinha não acabar na vasilha. A nenhuma viúva, e muitas morreram de fome, e ele foi enviado, porque elas não tinham fé, a não ser uma viúva de Sarepta, lá na Sidônia, até pagã era. Jesus comparou com viúvas duras de coração, e Jesus se comparou como tanto quanto um Elias. No tempo do profeta Eliseu, sucessor de Elias, houve um surto de lepra em Israel. E nenhum deles foi curado por Eliseu, que tinha o dom da cura. A não ser Naamã, o sírio, um pagão, um de fora. Sim, Jesus os comparou o seu povo a leprosos sem fé, a leprosos presunçosos. E sim, Jesus se comparou tanto quanto e mais que Eliseu. Quando ouviram essas palavras, ficaram furiosos e quiseram jogar Jesus do precipício. Mas aqui, queridos, nós vamos hoje nos colocar diante de Jesus e falar, Jesus, a viúva sou eu, o leproso sou eu, e o Senhor é muito mais que Elias e Eliseu. Eu te professo assim, eu te reconheço assim. Meus irmãos, o Evangelho nos foi dado para que a gente reze. Esse Evangelho de hoje precisa virar oração. Lucas 4, do 16 ao 30. Pegue esse texto, agora que você ouviu a explicação do padre, e reze. Se coloque no lugar desses personagens, dessas imagens. Você que me acompanha com o Diário Espiritual, né? Fazendo lá o videozinho da Quaresma de São Miguel, você vai ver lá tem perguntas para a gente fazer um exame de consciência, para a gente escrever, para a gente rezar aquilo ali, né? Você não está respondendo para entregar a prova pro professor, você não está sendo avaliado, aquilo lá é oração. E quanto fruto tem dado, né? Louvado seja Deus por isso. Lá tem uma oração própria para o Evangelho de hoje, pedindo a intercessão de São Miguel. Não deixe de fazer. E se você quer conhecer o nosso Diário Espiritual e todo esse material, está lá no nosso site, padremario.com.br. Mas veja, queridos, o Evangelho nos foi dado para que a gente reze. Reze aquilo que compreendeu, por isso que o padre tem que explicar, né? Para a gente entender. Agora que eu entendi, eu faço o quê? Vou mandar para minha cunhada, tá precisando. Mande, porque ela tá precisando, mas nós todos precisamos rezar com a palavra, meus queridos. Fazer tudo isso aqui virar prece. E receber de Jesus um último ensinamento. Tudo que acontece em Jesus é em nosso favor. Uma vez que acontece em nosso favor, é para ser através de nós. Nós também somos ungidos para. Aí o Evangelho termina dizendo assim, queriam jogar Jesus no precipício, né? Jesus, porém, passando pelo meio deles, beijinho no ombro, pro recalque. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Talvez hoje seja um dia da gente proclamar, estamos no tempo da Quaresma de São Miguel, quem como Deus, ninguém como Deus, para as dores da nossa alma que estão querendo nos jogar no precipício. O que foi que Jesus fez no dia em que ele foi mais rejeitado? Passou pelo meio, continuou o seu caminho, sendo quem ele era, fazendo o bem que ele podia,
Jesus nunca foi alterado, né? Nem pelo elogio, nem pela crítica. Eu não sei, talvez tem gente hoje que você se sente assim, ó. O santo de casa, que não faz milagre, se for falar alguma coisa, todo mundo fica com raiva de você, ainda querem te jogar no precipício. Passar pelo meio dessas coisas, seguir o nosso caminho. Deus é quem cuida de nós e hoje se cumpre tudo isso em nosso favor. Deus abençoe você, não deixe de rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.